nós temos, então, essa Olimpíada, que é para quem está no ensino fundamental, pode fazer, que é na modalidade iniciação. Aí depois, quando vai para o ensino médio, a gente tem a modalidade programação. E também, quem está no primeiro ano dos cursos superiores, da faculdade, tem também a modalidade programação, só que no nível sênior, para quem é mais velho, né? Então, tem várias modalidades aí, é super bacana. Então, vou apresentar para vocês o que é a OBI, que vocês vão ouvir muito. Como eu já disse, Olimpíada Brasileira de Informática, e ela iniciou-se no ano de 1998. Então, já tem muito tempo. Nessa edição que a gente está aqui, a gente está fazendo 23 anos da Olimpíada Brasileira de Informática. Só para vocês terem uma noção, então, depois eu vou mostrar no site, mas tem lá, ó, XX123, então, 23ª edição. E ela é organizada pelo Instituto de Computação da Universidade de Campinas. Então, é uma universidade que ela é lá de São Paulo, muito famosa, tá? Considerada uma das melhores universidades do país, inclusive. E eles são os responsáveis todos os anos por organizar essa competição, para que outros lugares do Brasil possam fazer essa prova. Então, eles são responsáveis por organizar. E daí, outras escolas, assim como a nossa, tá? Eles são os apoiadores que vão executar e vão convidar os alunos para realizar a competição, para participar da prova, para fazer parte de alguns projetos que ajudam nisso. Então, começa assim. Então, por exemplo, o Instituto Federal Goiano Campus Séries, desde 2015, ele aplica, né, ele realiza essas provas da Olimpíada Brasileira de Informática. E desde quando nós começamos, nós vemos tendo vários resultados, com pessoas, inclusive, classificadas na fase nacional, que competem com pessoas do país todo. Então, uma Olimpíada muito legal, que inclusive faz com que a gente possa aprender mais sobre resolver problemas. Então, vocês vão ver que tem muitas coisas interessantes. E um dos principais intuitos é divulgar essa ciência, que eu já falei para vocês que a computação é uma ciência, não é mesmo? Então, é a ciência da computação na formação básica. Então, nesse caso, formação básica pode ser tanto no fundamental, no médio, ingressando nos cursos superiores. Então, é mais ou menos sobre isso. E esse linkzinho que está aí embaixo, dentro dessa caixinha, é o site oficial da Olimpíada, que é olimpíada.ic.unicamp.br. Então, vou mostrar para vocês o site agorinha, mas vou explicar um pouquinho melhor para vocês entenderem. Nossa, professora, você falou que é uma prova que a gente faz, mas qual que é o intuito? É bacana? É interessante? Sim! Primeiro, porque promove integração de estudantes. Outra coisa bacana é a introdução de algumas disciplinas, como, por exemplo, vocês estão começando a conhecer sobre a área de informática. Então, a gente pode estudar, inclusive, sobre uma área que a gente chama de programação de computadores. Então, tem o próprio pensamento computacional, a lógica de programação, tem também programação de computadores, que é a forma com que a gente faz para se comunicar, para escrever códigos e aplicativos que as pessoas podem usar. Então, isso já vale super a pena. Outra coisa bacana aqui, que vale vocês lembrarem por que essa competição é tão legal, é sobre a descoberta de talentos. Vocês já pararam para pensar que às vezes você nunca imaginou que a área de informática pode ser uma área que você queira seguir? Vocês já pararam para pensar isso? Olha, muitas vezes eu pergunto para os meus alunos, então eu sou professora, então eu já sei. Então eu pergunto assim, gente, o que vocês querem ser quando vocês crescerem? Brincadeira, porque o pessoal é tão grandão que é maior que eu sou pequenininha perto deles. Mas assim, o que vocês querem ser quando vocês forem começar a trabalhar numa área profissional? O que vocês querem fazer? Aí eu escuto muita gente, eu quero ser engenheiro civil. Ou eu escuto, eu quero ser enfermeira. Eu quero ser astronauta. Eu quero trabalhar com a área de... por exemplo, eu quero trabalhar com a área de saúde, enfim, são muitas áreas. Eu quero ser professora, mas não é muito comum que eu escute falando, eu quero ser analista de sistemas, eu quero ser programadora, eu quero trabalhar com a parte de suporte. E aí, vocês já pararam para pensar que isso pode ser um possível talento, uma área que vocês são super bons, e vocês ainda não descobriram que vocês são bons nisso ainda? Por isso que eu disse, descoberta de talentos. A gente pode descobrir pessoas aqui que são muito massa, que gostam muito da área e que não sabiam que aquilo era legal e que agora descobriram como uma futura coisa para se conhecer mais. E é claro que, como a gente já comentou na aula anterior, se a gente pode, mexer com tecnologia, a gente pode mudar o mundo. Então, se você pode
construir tecnologia, construir aplicativos, construir programas, se vocês podem entender como resolver um problema e utilizando o computador como seu melhor amigo, isso pode ajudar muito em outras áreas de conhecimento. Afinal, hoje todo mundo já percebeu, né, que não tem como viver sem a tecnologia, ainda mais nessa pandemia, né? Tudo mudou bastante. Então, é muito importante não saber apenas utilizar, mas poder também criar. E outra coisa que é bem legal, quem for participando da UBI e for avançando nas fases, nos níveis, podem chegar em níveis super altos, como, por exemplo, a competição internacional, que a gente chama de IOI. Então, você pode competir, primeiro, a gente compete na nossa fase, que é local, depois vai para o nível estadual do estado, e depois vai para o nível maior, que é o nível nacional, e por último, aqueles melhores vão competir internacionalmente. Bacana isso, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem das últimas pessoas que competiram internacionalmente no ano de 2020. Então, 4 estudantes brasileiros foram classificados para essa edição da International Olympiad in Informatics. Então, 2 ganharam o 3º lugar na competição. Então, o Brasil conquistou uma medalha de bronze nessa Olimpíada Internacional. E olha lá, gente, quanto que eles são novinhos também. Tem um professor lá do lado, que vocês estão vendo que é o mais velho, mas tem também o pessoal lá tudo começando, né? Então, essa delegação foi justamente com os melhores classificados da Olimpíada Brasileira de Informática em 2019. Então, eles fizeram a prova igual vocês, começaram a se dedicar, a treinar, a prestar bastante atenção, foram fazendo, né? E aí, depois, eles chegaram na etapa internacional. Então, isso é muito legal. E quais são as modalidades, como eu estava comentando para vocês, que permeia, né, todos os níveis? Então, primeiramente, nós temos o nível júnior, para quem está, então, no ensino fundamental. Isso aqui na modalidade de programação, tá? Programação, que é com códigos mesmo. Nível 1, nível 2 e nível sênior, que são problemas relacionados à lógica e programação, com códigos mesmo. Posteriormente, aí vocês estão vendo o pessoal, eu falei para vocês, né, que desde 2015 nós realizamos a prova e nós realizamos cursos com o pessoal. Então, aqui a galera que está começando a estudar, aprender, realizando algoritmos lá no IF. Então, tem os laboratórios de informática, estão vendo? Então, o pessoal, a gente se reunia uma vez por semana à tarde para poder estudar sobre programação para depois participar da Olimpíada. E aqui temos alguns estudantes que foram participar de outras fases, como a fase nacional que a gente teve, né? Então, o pessoal aqui foi um dia lá fazer a prova, né? Então, tem lá. E eles passaram para outras fases, né? Foram além. Então, isso foi muito legal. Quem quiser participar da Olimpíada Brasileira de Informática pode começar desde pequenininho. Por exemplo, 4º e 5º ano, que é o nível júnior. Depois, temos os estudantes do nível 1, que é 6º e 7º ano. E, por último, nível 2, que são estudantes de 8º e 9º ano, que são relacionados a problemas computacionais e de lógica de programação, sim. Nesse caso aqui, esses problemas não envolvem códigos. E os exercícios da modalidade de iniciação são mais ou menos assim. São probleminhas para se pensar e ver como resolver. Então, é mais ou menos assim, tá? Então, vocês são problemas que, inclusive, são passíveis de serem resolvidos usando apenas lápis, né, e papel. Então, é basicamente ler e imaginar como resolver um problema e não precisa necessariamente dos computadores para resolver. Aí vocês podem estar me perguntando, ai, professora, mas a Olimpíada de Informática não vai usar computador para fazer a Olimpíada? Falar de computação e de informática, nem sempre a gente precisa ter o computador do lado. Lembra que eu falei para vocês do pensamento computacional? É utilizar essas habilidades para resolver um problema. E nem sempre a gente precisa ter o computador do lado. Então, aqui foi quando a gente aplicou presencialmente esse curso que a gente está fazendo numa escola muito querida da cidade de Rialma, que foi no Colégio Estadual Câmara Filho. Olha lá, o pessoal fazendo a Olimpíada em 2019, aí tem a prova, então eles estão fazendo na própria escola deles com papel e lápis. Então, são exercícios, assim, de raciocínio lógico. Nós tivemos também uma das nossas estudantes que foi para a fase nacional. Então, ela ali no 9º ano, ela nunca tinha feito a prova na vida e passou para a fase nacional, que ela se classificou e foi super bem. Então, a gente certificou todos os estudantes e certificados também, assim, eu espero, vocês fazendo a primeira fase da prova, né, e todo mundo que participar vão receber certificados de participação de competição na Olimpíada. Isso é bem legal. Até para quem nunca ouviu falar,
Existem, inclusive, umas vagas, por exemplo, são vagas relacionadas à faculdade, que é de quem já participou de alguma Olimpíada. Então, geralmente, se saiu bem, ele já participou, que são chamadas vagas olímpicas, que pode entrar para a faculdade direto porque participou de competição. E aí, como eu estava falando, que a gente sempre teve resultados muito positivos, por 2 anos consecutivos, na modalidade que a gente tem aqui, que é iniciação, que é o nível que vocês estão participando, nós já fomos para a fase nacional. Então, o pessoal que era do Campus Séries, né, vocês estão agora vinculados à nossa instituição, do Vale do São Patrício, do estado de Goiás, da região Centro-Oeste, pessoas incríveis que fizeram a prova e se engajaram e foram para a fase nacional. No ano passado, eu não sei se vocês conhecem esses nomes aqui, temos pessoal de Rubiataba, de Rialma, e eu não sei, eu esqueci qual que é a outra cidade, mas a gente tem o pessoal aqui, a Ana Luiz, o André e o Arthur, que eles inclusive foram para as fases nacionais. Então, olha que bacana, eles competiram com o pessoal do país todo. Muito legal essa experiência que eles viveram. E eles fizeram tudo isso online. E temos aqui a imagem, tá vendo? Dos meninos aqui fazendo a prova. Então, tem lá o André, a Ana Luísa, a gente tem lá o Arthur. Então, o pessoal participou da fase nacional. Então, foi em 5 de dezembro do ano passado. Então, foi muito legal. A gente estava aí juntinhos apoiando. Tá vendo? Vocês estão vendo agora. O Orlando Filho, a Maria Isabela, eu aí também, o Adriano lá em cima, e várias outras pessoas que colaboram com o nosso projeto.